Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz de Cristo, Deus abençoe você e sua família com todas as sortes de bênçãos. Enquanto os meus irmãos encontram o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 4, eu quero agradecer a Deus por estar com a família Devec aqui em Curitiba, mais uma vez, pela segunda vez, louvando a Deus pela vida do pastor Jarmuth, sua família, que está aqui, prestando ao reino de Deus este grande trabalho frutífero. Que Deus guarde a sua família, pastor Jarmuth, que Deus proteja a sua vida e todos os que são seus. Quero agradecer a Deus por ter o privilégio de mais uma vez ministrar com o Paulinho Neto é uma bênção, ele sempre louva com essa intensidade, com essa alegria, essa unção de Deus, é muito bom ouvi-lo. Mateus capítulo 4. Todos encontraram? Versículo de número 11. Mateus capítulo 4, versículo 11. Diz assim: Então o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. Vamos repetir este versículo, eu falo, os irmãos repetem após mim. Então o diabo o deixou. Vai ficar mais forte, vamos lá? Diga mais forte ainda. E vieram os anjos e o serviram. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Pastor Jarmuth, eu passei parte do dia hoje pensando neste texto. Nós somos um povo muito positivo, muito otimista. Eu até li uma matéria esses dias, que muitas pessoas não querem ser evangélicas, mas o ambiente da igreja é muito favorável para pessoas ficar mais otimista, mais positivo, pelo fato de que nós pregamos um Deus que resolve problemas insolúveis. Ele cura doenças incuráveis. Ele salva perdidos. Você nunca vai estar num ambiente como esse para ouvir sobre derrota. Nunca, sempre sobre. Por isso que você está no culto O nosso Deus é onipotente. O nosso Deus é onisciente. O nosso Deus é onipresente. Ele é poderoso. Ele resolve qualquer tipo de problema, sim ou não? E nós lembramos o tempo todo, nós cantamos o tempo todo, e nós pregamos o tempo todo sobre esse Deus. Só que tem um detalhe. Nós precisamos fazer isso sem esquecer que temos um adversário. Lembrar que tem Deus é importante, agora você não pode esquecer que tem um inimigo invisível, mas real. A Bíblia diz que ele é completamente sagaz, ele é cruel, ele é mau, ele é homicida, ele é mentiroso, ele é covarde. E a Bíblia diz que você tem que vigiar com ele, porque ele não está longe, ele não está do outro lado do mundo, no outro planeta, nem no outro continente e nem depois do oceano. Jesus disse assim: tomai cuidado, o diabo, vosso adversário, ele está ao vosso derredor, e ele está rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. Jesus falou isso para mim e para você. Então nós temos um inimigo que está perto, um inimigo que está nos rodeando, está nos examinando, está nos estudando, e ele está querendo de alguma forma nos derrotar, ele está querendo de alguma forma nos destruir. E esse inimigo, que não pode ser subestimado, porque ele já destruiu muita gente, está destruindo muita gente, nós precisamos estar firmes. Paulo ensina a igreja em Éfeso, os irmãos que estavam em Éfeso, que para você enfrentar esse inimigo, você não pode enfrentar ele de peito aberto, de cara limpa. Você tem que estar armado com as armaduras de Deus. Você tem que estar usando a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz, para que você possa resistir às suas ardiciladas. Ele não é
qualquer inimigo, ele é um inimigo terrível. E o texto que nós lemos fala sobre a tentação. A tentação é permitida, nós passamos por ela. Deus não nos livra da tentação. Jesus ensina os discípulos a orar, pastor Jamute. E Jesus é bem claro na oração que ele não vai nos isentar, ele não vai deixar, vai nos acontecer a tentação, explicando melhor. Só que Jesus nos ensina na oração que nós vamos pedir para que nós não caímos, não nos deixe cair na tentação, mas a tentação existe. No capítulo 4 de Mateus, Jesus é guiado pelo Espírito Santo até o deserto. Quem guia Jesus? Vamos lá? Quem guia Jesus? Então nós temos um guia que conhece todos os caminhos, todos os percursos, todos os itinerários. E por que o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado pelo diabo? Porque Deus não tenta ninguém, por ninguém pode ser tentado. A tentação ela tem que partir do diabo. A tentação nunca parte de Deus. Então o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado. E ele leva Jesus ao deserto. Onde o Espírito Santo leva Jesus? Vamos lá? Eu chego lá, paciência. Vamos lá, diga comigo, deserto. Deserto. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz assim: você vai lembrar, pelo caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou pelo deserto 40 anos, para te humilhar, para te provar, para te fazer ter fome, e para descobrir o que estava no seu coração. Diga pelo menos para um irmão: o deserto revela sua verdadeira identidade. Lá no deserto, Deus revela, descobre o que está no seu coração. E Jesus agora, pastor Jarmuth, está no deserto. E a Bíblia diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Tendo, está no passado. Jesus não jejuou depois da tentação. Jesus jejuou antes da tentação. Isso aqui fala de uma preparação. Os irmãos já percebeu que muita gente quer pegar o leite derramado? Você já percebeu que muitas pessoas eles querem correr atrás do prejuízo? Eles acordam depois que já acontece. Esse negócio de jejum e oração ainda funciona, meu irmão. Tem uma vida assídua de jejum, de oração, de busca a Deus, porque quando a tentação chegar, você vai estar preparado. Não prepare só para a vitória, não. Não prepare só para o dia da bênção, não. Prepare também para o dia da tentação. Prepara para o dia da guerra. Prepara para o dia mau. Prepara para o dia difícil. Você já percebeu que a maioria das pessoas não passam nesse teste? A maioria das pessoas são reprovadas nesse teste, porque eles não se preparam para a tentação. A maioria das pessoas só se prepara para a vitória. E agora Jesus, pastores, está no deserto. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E agora Jesus teve fome. O que Jesus teve? Quando você gritar, Jesus teve fome, faz parte da necessidade. Aqui não é necessidade só financeira, é necessidade em qualquer sentido. Então Jesus está no deserto. Jesus está no deserto. Jesus está passando por uma necessidade. E a Bíblia diz que quando Jesus está no deserto e Jesus tem fome, o tentador chega. É propício o momento. Porque no capítulo 3, Jesus é batizado por João. E quando Jesus é batizado por João, uma voz grita no céu: este é o meu filho. Vamos lá? Este é meu filho. Grita: este é meu filho. Onde o filho amado está? No deserto, passando o quê? Convivendo com as pedras. Satanás disse: eu não vou perder a oportunidade de perturbar o Filho de Deus. Eu vou lá perguntar para ele o que um filho amado está fazendo no deserto, passando necessidade e convivendo com as pedras. Vamos lá. O tentador sempre vai chegar na hora da necessidade. Ele sempre vai chegar quando o ambiente não estiver propício para você. E o inimigo chegou, a voz disse: este é. O que a voz disse? Satanás apareceu e disse: se tu és. Deus, a palavra de Deus foi afirmativa. Este é. O inimigo que trabalha com a dúvida, porque a fé é de Deus, a dúvida é do inimigo. Se tu és o Filho de Deus, vou conjecturar para os irmãos entenderem. Eu não sei se você realmente é um filho de Deus,
Porque eu não sei se um filho de Deus deveria estar no deserto. Eu não sei se você é uma filha de Deus, porque eu não sei se uma filha de Deus deveria estar passando necessidade. Eu não sei se você realmente é um filho de Deus, porque eu não sei se um filho de Deus deveria estar convivendo com as pedras. Mas, tudo bem. Andam dizendo aí que você é filho de Deus? Você aí anda dizendo que é filho de Deus? Então, já que tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, manda. Se tu és o filho de Deus? Não, vamos lá. Se tu és o filho de Deus? É outra besteira que alguns crentes põem na cabeça. Achar que só porque é filho de Deus, ele manda. Vou falar olhando nos seus olhos. Você mandou a pandemia parar quando ela começou e ela não te obedeceu. Teve doença que você mandou embora e ela não foi. Teve dia de você profetizar, decretar e não aconteceu nada. Porque você não manda tanto assim. Não fica colocando na sua cabeça, eu sou filho de Deus, eu mando. Não, não manda. Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras Ele sabia que Jesus não ia transformar. Ele fez isso de propósito. Eu vou conjecturar aqui para vocês. Talvez você tenha alguém na tua casa que represente uma pedra. Alguém que não muda. Talvez você está convivendo com um filho que não se converte, com um marido que não se converte, tem desviados do evangelho na sua família, e o inimigo te confronta dizendo, interessante, você vive na igreja, você jejua, ora, toma ceia, dá dízimo e oferta. Por que você não transforma essas pedras? Por que você não transforma teu próprio filho? Você não tem poder de transformar teu próprio filho. Ele sabe, ele está falando isso para te ofender, porque ele sabe que você não vai transformar as pedras. Quer que eu te prove que você não transforma pedra? Se você transformasse pedras, na sua casa não tinha ninguém fora do evangelho. Se você transformasse pedras, a senhora já tinha mudado teu marido, mudado teu filho, mudado as pessoas. Você não pode transformar as pedras. Então o Filho de Deus está, diga bem alto comigo, no deserto, passando necessidade, convivendo com as pedras. Agora o melhor vem agora, pastor Jamute. Jesus respira fundo e diz, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respira fundo, olha para o inimigo e diz, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda palavra que sai da boca. Só quem quer entender melhor, levante as duas mãos ao céu que vai sair um glória bem bonito para Jesus agora. É isso, levanta as mãos, bem lá em cima, até tocar nos céus. Paulo Neto, sabe o que Jesus estava dizendo para o diabo? Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte, Satanás, eu estou no deserto, eu estou passando necessidade, eu estou convivendo com as pedras, mas eu tenho uma notícia para te dar, eu não vivo do que você fala, eu não vivo do que o inferno fala, eu não vivo do que as pessoas falam, eu não vivo do que os demônios falam, eu vivo de uma palavra, e essa palavra não saiu da sua boca, essa palavra não saiu da boca dos demônios, essa palavra não saiu da boca dos caluniadores, essa palavra não saiu da boca dos maldizentes, eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. Quem vive desta palavra dê um glória para Jesus. Você não vive de conversa de demônios. Tem uma palavra que te sustenta, tem uma palavra que te alimenta, tem uma palavra que te segura, tem uma palavra que te salva, tem uma palavra que te cura. Dê glória a Deus por esta palavra. Cuidado com a hora da necessidade. Cuidado para você não achar que só porque é filha de Deus você manda em tudo, você não manda. Cuidado para você não querer transformar pedras e se decepcionar. Você não pode transformar pedras. Talvez você está num cenário que o próprio Espírito Santo te guiou para descobrir o que está no seu coração. Mas no deserto, na hora da necessidade, convivendo com as pedras, a gente vive da palavra. Tem alguém que vive da palavra aqui? Quem pode dar um glória a Deus pela palavra? Quem pode dar um glória a Deus pela palavra? No início do capítulo 4, Jesus é guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Quando Satanás perde o primeiro nível da tentação no deserto, pastor Jamute, a Bíblia diz que o diabo leva Jesus para a cidade santa.
Quem leva Jesus para a cidade santa? Você vai tomar um susto com o que eu vou falar aqui agora. Quem leva Jesus para a cidade santa? Ele não leva Jesus só para a cidade santa, não. Ele leva Jesus para a igreja. Ele leva Jesus para o templo. E quem abre a Bíblia não é Jesus. Quem abriu a Bíblia foi o diabo. Já que perturbar ele no deserto não dá certo, eu vou perturbar ele no ambiente dele. É por isso que tem crente na igreja que não sabe o que foi cantado, não sabe o que foi pregado, porque o diabo rouba o culto dele. Ele está aqui no culto, não consegue prestar atenção, não consegue cantar. Por quê? A ansiedade, o medo, o pavor, a preocupação, a desatenção é tão grande que no ambiente que ele deveria receber a bênção, ele perde a guerra. O diabo abre a Bíblia para Jesus no Salmo 91 e mostra para Jesus um verso do Salmo. Jesus está lá no pináculo do templo e ele diz, pastor Jarmuth, está escrito que aos anjos dará ordem ao teu respeito. Olha, o teu pai, o teu Deus deixou escrito que ele vai dar ordem aos anjos ao teu respeito, pessoal, para te guardar em todos os teus caminhos. Já que ele deu ordem, já que ele deixou escrito e já que o anjo existe, faz o seguinte, pula daqui lá embaixo. Te atira daqui lá embaixo, se precipita daqui lá embaixo, não está escrito? Sabe o que o diabo estava tentando fazer com Jesus? O que está tentando fazer com muita gente? Colocar na pessoa dúvida, desconfiança no que Deus deixou escrito. Sabe o que o diabo estava dizendo em outras palavras para Jesus, pastor Jarmuth? Põe teu Deus para trabalhar, ele não disse que manda o anjo, então pula. Eu quero ver se esse anjo vem. Pula que eu quero ver esse anjo te salvar. Só que o crente salvo em Jesus Cristo, ele não acredita só no versículo que lhe é conveniente. Jesus olha para o diabo e diz, também está escrito. Eu não acredito só em um versículo da Bíblia, diabo. Eu não acredito só em um salmo da Bíblia, só em um texto da Bíblia. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levanta a mão que eu vou te explicar melhor. Levante as duas mãos bem alto aos céus. Bem alto, bem alto. Sabe o que o diabo estava dizendo para Jesus? Me prova que o que está escrito é verdade. Se nesta noite ele perguntasse isso para você, sabe o que você ia dizer? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que no curral não haja gado, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, todavia eu me alegrarei no Senhor. Se ele te perguntasse hoje, e o que está escrito? Você vai dizer para ele, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes sejam jogados lá no meio dos mares, há um rio cujas águas são correntes e alegram a cidade de Deus. Sabe o que você ia dizer para ele? Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o agora, nem o porvir, nem os anjos, nem os principados, nem a nudez, nem a fome, nem a espada, nem a perseguição, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu gostaria de fazer diferente agora. Eu queria que você pegasse a tua Bíblia. Pegue a tua Bíblia. Levanta comigo assim a tua Bíblia. Eu estou sentindo a presença de Deus. Quem tem uma Bíblia, levante a sua Bíblia lá em cima. Não permita que Satanás, não permita que o tentador consiga corromper tua fé a ponto de te dizer, não está escrito que ele cura? Por que você está doente? Não está escrito que ele é dono da prata e do ouro? Onde está tua prata e teu ouro? Não está escrito que ele salvará a família? Onde está tua família? Você não crê somente num versículo da Bíblia? Sabe o que Jesus estava dizendo para o inimigo? Você não vai conseguir fazer com que eu deixe de acreditar no que está escrito. Levanta comigo assim a Bíblia, lá em cima. Tem gente que não levantou porque nem acredita mais. Mas levanta assim a tua Bíblia, lá em cima, levanta assim a tua Bíblia. O que Jesus deixou explícito para o inimigo aquele dia, nós também vamos deixar, pastor Jarmuth. Sabe o que Jesus estava dizendo para o inimigo? Eu não preciso pular para acreditar no que está escrito. Agora não me empurra não, porque se você me empurrar o anjo aparece. Eu não vou te provar nada, Satanás. E quer saber por que eu não vou pular? Satanás diz, por que você não pula? Porque quem está mandando pular é você. E eu obedeço ao Espírito Santo. Eu obedeço é a palavra. Eu obedeço é Deus. Levanta a tua Bíblia e dê um glória com a tua Bíblia na mão. A palavra é a verdade.
Será que o inimigo vai conseguir te corromper a ponto de você ter dúvidas acerca da Bíblia? Acerca de Deus? Acerca da sua justiça? Da sua fidelidade? Jesus não pulou. Jesus não pulou. Porque esse negócio de tentar provar é errado. Evangelho não é ter. Evangelho é ser. Escute, eu vou repetir. Evangelho não é ter. Evangelho é ser. Você não tem que provar que está curado para provar que Jesus cura. Você não tem que provar para ninguém mostrando ouro e prata para provar que Jesus é dono do ouro e da prata. Tem gente aqui enferma. Está dizendo, sim, pastor, eu estou enfermo, mas eu continuo crendo que Ele cura. Eu estou passando por um período financeiro difícil, mas eu continuo crendo que dele é a prata e dele é o ouro. Eu estou passando por um problema na minha família, pastor, mas eu ainda vou dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você está nessa fé? Diga glória a Deus. Então quer dizer que eu vou crer no que está escrito? Somente mediante o que eu estou vivendo? Então quer dizer que se eu estiver enfermo, Ele não cura? Se eu não tiver dinheiro, Ele não é dono do ouro e da prata? Se minha família não está na igreja, Ele não salva a família? Não. Eu continuo crendo no que está escrito. Quem crê no que está escrito? Mas deixa eu adiantar aqui. Agora o diabo transporta. Vou ser rápido. O diabo, diga comigo assim, o Espírito Santo leva. O Espírito Santo guia. O diabo transporta. Sabe o que é transportar, irmão? É eu desaparecer aqui e aparecer em outro lugar. Eu estava aqui hoje pensando nisso, pastor Jarmuth. Você sabe qual é a proposta do inimigo? Tentar mostrar para você que o caminho com ele é mais rápido. É mais fácil. O inimigo vai tentar corromper tua fé a ponto de você achar que do jeito do Espírito Santo é difícil. O diabo vai chegar para você e dizer, rapaz, do jeito de Deus é muito difícil. Do jeito de Deus tem deserto. Do jeito de Deus tem necessidade. Do jeito de Deus tem pedra. Do jeito de Deus, não. Do jeito de Deus demora. Do jeito de Deus não acontece no seu tempo. Enquanto o Espírito Santo te leva, eu te transporto. E ele põe Jesus em cima de uma montanha. Em cima de onde? O Espírito Santo levou Jesus para onde? Para o deserto. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, não é onde você chega. É quem te leva. Tem gente aqui que está no deserto, mas está dizendo assim, estou no deserto, pastor. Mas estou na direção de Deus. Estou na presença de Deus. Estou na casa de Deus. Estou firme com Deus. Porque um dia você pode estar em alguma montanha, com muito dinheiro, e alguém te perguntar, quem te deu esse dinheiro? Você pode dizer que foi Deus? Você pode alcançar lugares altos, e alguém pode perguntar, foi Deus que te colocou aí? Porque não é onde você chega, é quem te leva. E Deus me deu uma palavra para a igreja. Você não precisa da ajuda do diabo para chegar na montanha. Você não precisa da ajuda do diabo para fazer sucesso. Você não precisa da ajuda do diabo para ganhar dinheiro. Você não precisa da ajuda do diabo para prosperar. O Espírito Santo que guia para o deserto é o mesmo que leva para a montanha. Você precisa chegar em um lugar alto, mas dizer, quem me trouxe até aqui foi Deus. Levanta comigo as mãos, quem teme a palavra. Levanta as suas duas mãos aos céus. Satanás vai oferecer um caminho mais curto, mais fácil, sem preço, sem renúncia, mas não entre por ele. Passe pelo deserto que tiver que passar, pela necessidade que tiver que passar. Conviva com as pedras que você tiver que conviver. Porque depois deste deserto, quem vai te levar para a montanha é Deus. Quem vai te levar para os lugares altos é Deus. Quem vai te honrar é Deus. Dê um glória para Jesus. Quem vai te enriquecer é Deus. Quem vai te dar um nome grande é Deus. Hoje nós ouvimos aqui um grande nome da música evangélica no país, que é o Paulo Neto. Mas você sabia que alguns jovens na idade dele, quem nunca ouviu falar de Elvis Presley? As coisas não estavam acontecendo, Paulo.
E alguém chegou para o Elvis e disse assim, cantando na igreja, você nunca vai ficar famoso. Nunca. Sai desse quarteto, rapaz, sai desse coral. Quem nunca ouviu falar de Whitney Houston? Você vai ficar aí cantando na igreja? Você vai ficar aí cantando para Jesus? O mundo precisa conhecer tua voz. Até a privada da casa dela, ela fumou de pedra. Antes de morrer. Vivia na praça, junto com os bêbados e drogados antes da sua morte. Elvis Presley morreu em cima do seu próprio vômito. Não exista um que troque o deserto pela montanha que termine bem. Não existe um que troca a proposta do Espírito Santo pela do diabo e termina bem. Não existe um que saia do rumo de Deus e vai para o rumo das trevas que se dê bem. Abra teus olhos nessa noite. As propostas vão vir. As facilidades vão chegar. O diabo vai tentar corromper teu caráter, tua moral, tua família, teu casamento, tua fé, teu ministério. Mas você vai ficar firme com Deus. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Há uma presença dentro deste lugar. Cominaia, Súria, Rébia. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: eu tenho algo muito grande para fazer. Eu tenho algo muito grande para efetuar. Eu tenho um plano muito grande para realizar na tua vida. Mas o inimigo precisa perder esta batalha. Você precisa agir da forma correta. Você precisa agir da forma certa para o nome do Senhor ser glorificado. Daqui a pouco Deus vai colocar um fim nisso e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Diga glórias a Deus. Aleluia. Cuidado com o tentador. Esse ano completa 25 anos que eu prego o Evangelho. Eu vi muita gente perder essa guerra. Eu vi muita gente boa sair desta batalha derrotado. Não pensa você que por ser filho de Deus, Deus vai te dar a nota que você não merece. Escute isso aqui. Eu estudei em Minas Gerais quando eu era criança e na minha época ainda existia reprovação. Meu menino está estudando agora, não existe mais esse negócio de reprovar, estudar a mesma série. A gente chamava na minha época de bomba. Não passou de ano, tomou bomba. Não passou de ano, tomou? Estava na primeira série, tomou bomba. Ano que vem, qual série? Tomou bomba, qual série? Tomou bomba, qual série? Pois é, na prova de Deus toma bomba. Deus não passa ninguém sem ser aprovado. Deus não te dá nota que você não tem. Deus não passa um pano para você porque você é filho dele. Eu vou dar um 7 aqui, mas sua nota é 3. Deus não faz isso não. Deus te dá bomba e diz assim, primeira série de novo. É por isso que você não entende porque que você vive a mesma luta, a mesma prova, cai no mesmo pecado. É porque você nunca tirou a média. Você nunca passou na prova. A prova vem e você cai. O tentador vem e te vence. Aí sabe o que acontece? A prova repete. Você não reparou ainda que tem coisas na sua vida se repetindo? É o mesmo pecado, pastor. É a mesma situação. O dia que você vencer isso, você muda de nível. O dia que você vencer isso, você muda de fase. O dia que você vencer isso, você vai passar de uma etapa para outra. Diga glória a Deus. Não, olha para o teu irmão agora e diga assim, se não der para dar glória, diga ai. Ai, Jesus. Ele olha para baixo, manda Jesus olhar e diz assim, tudo isto te darei. Escuta isso. Se prostrado me... Vamos melhorar isso aí. Tudo isso te darei se prostrado me... Vou te falar uma coisa que o inimigo nunca entendeu. Satanás, quando ainda era um anjo de luz, um querubim ungido, ele nunca passou num deserto. Ele nunca passou necessidade. E as pedras com que ele convivia eram preciosas. E a pedra em que ele pisava era afogueada. E mesmo estando num lugar sem doença, sem dor, sem luto, sem prova, sem deserto, sem necessidade, ele não quis cantar. Ele não quis adorar. Ele não quis dar a glória devida ao nome de Deus. E o que deixa ele preocupado? Olhar para dentro da Devec Curitiba e ver alguém no deserto adorando.
Alguém na necessidade dando glória a Deus. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Bem alto, bem alto, bem alto. Nós vamos dar o melhor minuto de glória a Deus da nossa vida aqui agora. Satanás sabe o que ele quer ouvir de você? O que ele nunca ouviu. Você dá um glória para ele. Você dizer uma palavra que exalte ele. Eu estou falando com alguém aqui esta noite que está com problema na família, está doente, está enfrentando um problema na empresa e já cantou, já deu glória a Deus, já disse aleluia, já jubilou, já ficou de pé, já bateu palma. Satanás não consegue entender isso. Ele queria que isso fosse para ele, mas ele não vai levar nada. Porque Jesus disse para ele: Satanás, essa é a tua proposta? Muito fraca, fique com teu reino. Fique com tudo que tu me ofereceste. Porque está escrito: somente, 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 somente ao teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Com as suas mãos levantadas, dê um minuto de júbilo, de palavras que engrandeçam a Deus. Diga palavras que enalteçam a grandeza de Deus, a santidade de Deus, o poderio de Deus, o senhorio de Deus, a soberania de Deus. Diga palavras que glorifiquem Deus e a sua majestade, Deus e a sua grandeza. Deixa eu ver quantos estão glorificando a Deus. Até no deserto ela canta. Até na dificuldade ele louva. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Eu não tenho pacto contigo, Satanás. Eu não tenho negócio contigo, Satanás. Eu não tenho aliança contigo, Satanás. Eu não tenho nada contigo. O meu negócio é com Deus. O meu negócio é com teu reino. O meu negócio é com a grandeza. Diga glórias a Deus. Você que entende isso, glorifique ao Senhor. Andaramaia. Deus vai te honrar por ter rejeitado a proposta que não glorificaria o nome do Senhor. Sai, Satanás! Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Não adianta você me oferecer reino, nem dinheiro, nem fama, nem glória, porque eu não troco o meu Deus por você. Ainda que Ele me leve pelo deserto, ainda que Ele me permita passar necessidade, e ainda que Ele me deixe conviver com as pedras, ainda assim Ele é o meu Deus. Ele não vai deixar de ser o meu Deus por causa do que aconteceu de ruim comigo. Ele não vai deixar de ser meu Deus porque as portas se fecharam para mim. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer? E se a porta abrir? E se fechar? Se a enfermidade vier? E se curado eu for? E se tudo der certo? E se não der? Haja o que houver. Só os servos de Deus. Dê um sinal para ele, diga: tua serva está aqui, Jesus. O negócio não está fácil para mim não, Jesus, mas teu servo está aqui. Eu estou aqui para glorificar o teu nome. Agora, Satanás disse: então, você vai continuar no processo? Vou. Eu não consigo conviver, Satanás, com a sua presença. Eu tenho um guia. E lá no deserto eu não perdi para você, não é porque eu sou um super crente. É porque eu tenho um professor, um paracleto, um ajudador, um consolador. Que nos piores momentos da minha vida, Ele vai acalentar minha dor. Ele vai me dar direção, Ele vai me dar resposta. Fica de pé comigo nesta noite. Você falou, agora você vai gritar. Diga assim:
E o diabo o deixou. Em algumas traduções dizia o diabo saiu. Diga, o diabo saiu. Não, é para sair mesmo. Vamos lá. E o diabo? Olha para o teu irmão e diga assim para ele: mas os anjos chegaram. Agora olha para mim, antes de eu terminar. O que Satanás disse para Jesus lá no pináculo do templo? Pula. Ele não vai enviar os seus anjos? Ele envia quando ele quer. O anjo que não apareceu lá no deserto sem Jesus chamar. Escute. O diabo saiu e os anjos chegaram. Só que os anjos não chegaram de mãos vazias. A Bíblia diz que os anjos chegaram e o serviu. Pastor, meu amigo Paulo Neto, por que os anjos o serviram? Porque o diabo falou para ele: você não está com fome? Transforma a pedra. Você não precisa transformar a pedra. Na hora que for para o pão chegar. Olha para o teu irmão e diga bem assim: eu sinto que os anjos chegaram. Você vai vencer esta batalha, meu irmão. Você vai vencer essa guerra. Depois desta tentação, dessa luta, desse deserto, dessa dificuldade, dessa necessidade, destas pedras, o diabo vai sair e os anjos vão chegar. Quem acredita que Deus hoje está liberando algo lá de cima para a tua vida? Quem crê? Levanta a tua mão para dar a melhor glória que você deu nos últimos 10 anos. Ora macheia me couva séria. Isso, deixa eu liberar uma palavra para você. Faz assim com as mãos. Você passou um tempo tenso. Você passou um tempo apreensivo. Você passou um tempo de batalha, um tempo de guerra. E talvez está passando este tempo contra as adversidades, contra as astutas ciladas do diabo. Mas depois que você vencer, o diabo vai sair. Pastor, e se ele não quiser sair, ele vai sair. E se ele não desejar sair, ele vai sair a si mesmo. E os anjos vão chegar. Deus está me liberando uma palavra aqui, eu vou liberar sobre a tua vida. Passa nesse teste, porque tem algo de cima, tem algo de Deus, tem algo do céu, sendo liberado para a tua vida aqui esta noite. Você crê nisso? Diga glória a Jesus. Deus está liberando algo para a tua vida esta noite. Quantos podem levantar as mãos e cantar? Quantos podem levantar as mãos e glorificar a Deus?
Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando da sua empresa. Deus está cuidando dos seus filhos. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Você vai sair dessa vencedor. Fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como o deserto isso vai Ele te renova enquanto você adora. Resistido estou, e quando minha força se esgotar, o teu anjo vai declara isso com a sua alma. te adorar. Eu não paro e te louvarei. Não perca esta batalha. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar. O Senhor está cuidando. Toque pelo menos um irmão assim, mas pegue na mão ou toque no ombro e diga para ele assim: o diabo saiu e os anjos chegaram. Depois dessa você vai mudar de fase, de nível, de margem. Olha para mim. Eu não posso enganar ninguém. Se eu disser que todos ganharam e ganham a luta do tentador, eu estaria mentindo. Pastor Jarmuth, infelizmente, alguns perdem. Uns perdem no deserto, outros perdem no pináculo e outros perdem na montanha. Mas de uma coisa é certa: você pode rasgar o contrato com o inferno. Você pode quebrar a aliança com o mal. Você hoje pode optar pelo teu guia, pelo Espírito Santo. Eu estou falando com algumas pessoas que entraram aqui, que um dia já estiveram firmes, que um dia já estiveram robustas espiritualmente. Estou falando com algumas pessoas que estão aqui, que já estiveram um dia na mesa da ceia, no coral cantando, no altar ministrando. Eu estou falando com algumas pessoas aqui, que a armadilha do tentador talvez funcionou, te tirou do rumo, te tirou da rota. E hoje você está pensando: pastor, será que eu consigo voltar? Será que Deus me levanta? A Bíblia diz que ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. O caminho do homem bom está perante o Senhor, e se ele cair não ficará prostrado, o Senhor o levantará com a sua mão. Miqueias escreveu dizendo: ó inimiga minha, não se alegre ao meu respeito, ainda que eu tenha caído, eu me levantarei, e se eu estiver nas trevas, o Senhor será a minha luz. Eu quero fazer uma pergunta muito séria e rápida. Você que está afastado, você que está sem congregar, você que está parado, estacionado, você que ainda não entregou tua vida a Jesus, você vai permitir o tentador sair com a bandeira, dizendo: venci ela, ganhei a luta dela, nocauteei ela, nocauteei ele? Ou você vai sair daqui hoje
com o aliado Espírito Santo. Ou você vai sair daqui hoje de mão dadas com Deus, para reverter esse quadro, para sair dessa. Deus tem um plano com você, pode ter certeza disso. Aonde está a primeira pessoa que vai voltar hoje? Vem. Aonde está a segunda pessoa? Sai do teu lugar, corra para o altar. Aonde está a segunda pessoa? Levante a tua mão e vem para o altar. Mas vem correndo, vem rápido. Todo fôlego que tenho, cantarei. Está vindo a segunda pessoa, onde está a terceira? Onde está a terceira pessoa? Sai do teu lugar, corra para o altar. Não perca esta batalha. Oh. Todo tempo tu és tão. Está vindo a terceira, onde está a quarta? Sai do teu lugar, corra para o altar. Não deixe o tentador levar a melhor. A bondade de Deus és fiel. És fiel. Você tem 2 minutos para chegar aqui. Em todo tempo tu és bom. Em todo tempo tu és. Sai do teu lugar e corra para o altar. Vem ser vencedor. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Eu estou te esperando, corra para cá. Andai. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. O Espírito Santo está te esperando no altar. Ele vai te tirar dessa situação. Ele vai te libertar, Ele vai te dar forças. Sai do teu lugar, corra para o altar. Tem mais alguém chegando, eu vou esperar. Eu vou esperar você chegar no altar. Vem para o altar. Vem para o altar. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Só você que quer se levantar. Só você que quer receber renovo de Deus. Vem, filha, vem correndo para Jesus. Está faltando alguém nesse altar. Você tem 1 minuto para correr para cá. Deus vai restaurar a tua família. Deus vai te libertar. Deus vai te colocar de pé. Deus vai firmar teus pés em cima de uma rocha. Você não perdeu a luta, você perdeu o round. Se recupere. Supere essa. Você não perdeu a guerra não, você perdeu só uma batalha. Dá tempo de se levantar, dá tempo de voltar para Deus, dá tempo de terminar bem. Deus está falando muito forte com alguém aqui. Pastor, mas o que eu fiz foi feio, o que eu fiz foi grave. Pastor, eu me esfriei, eu abandonei. Mas Deus te recebe de volta. Deus te chama de volta. Onde tem mais uma vida para Jesus? Nós vamos orar. Se eu fosse você, eu corria para o altar. Hoje, agora. Infelizmente, algumas pessoas não podem dizer eu venci o tentador. Muita gente tem que reconhecer que o tentador talvez o nocauteou. Mas se você tiver coragem de se levantar, o Pai vai te dar um vestido novo, uma sandália nova e vai colocar uma aliança no seu dedo. Mais alguém? Dá tempo. Vem, filha. Estenda suas mãos para o altar. Senhor, nós te agradecemos por estas vidas preciosas. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andarão mais segundo a carne, mas segundo o Espírito,
Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se Deus os justifica, quem os condenará? Isso. Que Deus te abençoe, que Deus te perdoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê força, que Deus te ajude a caminhar. Dê um aplauso ao Senhor Jesus por estas vidas. Obrigado, pastor Jarmude.